Efésios capítulo 2, versículo de 14 a 22, diz assim: Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Vou estar falando com os irmãos sobre o papel da igreja na terra. Queridos, a carta de Paulo aos Efésios, esta carta fala da igreja do Senhor, mas fala do papel da igreja no plano eterno de Deus. E nós vamos falar sobre este plano eterno. Nós vamos falar sobre o papel da igreja dentro deste plano eterno de Deus. O plano de Deus, o plano eterno, é a reconciliação da humanidade, das pessoas, através de Cristo Jesus. A palavra diz, o livro de Efésios fala de que em Cristo todos os povos, em Cristo foi feito a paz. Mas esse todos os povos se refere a quê? Fala de dois povos, judeus e gentios. Os judeus, da onde veio Jesus Cristo, da onde veio a salvação. E a Bíblia mostra que os judeus, eles acreditavam que a salvação era só para eles, o Messias é só para eles. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele anunciou reconciliação para todos os povos. Qual é o outro povo que o apóstolo Paulo fala? Dois povos. O outro povo são os gentios. Quem são os gentios? Somos nós, todos aqueles que não são judeus. Então somos nós, os outros países de toda a terra que não são do povo de Israel. Esses são os gentios, que não são judeus, esses são gentios. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus esta barreira foi quebrada, a barreira de separação. Deus enviou o seu Filho para salvar não apenas um povo, mas todos os povos. Diga aleluia. Glória a Deus, porque Deus não fez distinção de pessoas, ele reconciliou todos os povos. Esse povo, que é falado muito no Novo Testamento de povo de Deus, povo de Israel, no Novo Testamento, esse povo assume o lugar de família de Deus, de igreja de Jesus Cristo. Como diz o versículo 19, não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. A igreja, ela foi instituída por Cristo Jesus. E esta igreja, ele instituiu para quê? Para ser família de Deus na terra. Diga, eu pertenço à família de Deus na terra. Aleluia! Deus Pai queria fazer uma grande família para si, e por isso enviou Jesus para fazer dos homens seus filhos, e Jesus salvou estes homens para torná-los seus irmãos. Nós somos irmãos de Cristo. Diga aleluia, meus irmãos. Essa é a identidade e razão da igreja. A igreja não é local. Isto aqui, Paredes, esta localidade, não é igreja. A igreja não é Paredes, não é templo. Igreja é família. Amém? Vira para o irmão que está do teu lado e diga, você é da minha família. Aleluia, é da família espiritual. Igreja não é lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. Amém? Não é lugar de você estar só frequentando. Eu estou frequentando a igreja tal. Ei, você ainda não se tornou família?
Igreja é uma família para pertencer e não um local para se frequentar. Amém? Deus criou apenas duas instituições, a família e a igreja. E o diabo trabalha incessantemente, com todos os seus esforços, para destruir estas duas instituições. Por isso ele persegue tanto, por isso ele corre atrás, ele difama, ele põe empecilhos, ele prejudica daqui e dali. Mas a Bíblia diz que ele já está derrotado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Ele já está derrotado e não conseguirá destruir estas duas instituições. As famílias de Deus estão sustentadas e todos que chegam na igreja, que é a família de Deus, com sua família destruída, a igreja é o local onde elas têm as suas famílias recuperadas. A instituição família, ela é restaurada pelo poder do Evangelho. Aleluia. Queridos, eu quero falar sobre o papel da igreja na terra. Primeiro, o papel dela é trazer a paternidade aos homens. No versículo 18 deste livro que nós lemos, o livro de Efésios, diz o seguinte: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Agora vejam 1 João, abra sua Bíblia aí, finalzinho da Bíblia, 1 João. Nós vamos ler o capítulo 3 de 1 João, o versículo 1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. O que o apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo João, desculpem, amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. O que somos, amados? Filhos de Deus. Lá em João, não precisa abrir, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A palavra do Senhor diz lá, o mesmo apóstolo que escreveu essas epístolas, ele está lá dizendo a respeito daqueles que recebem a Jesus, mas a todos quantos o receberam quem? A Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus deu a eles poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém, queridos? O papel da igreja é exatamente trazer a paternidade aos homens. Queridos, biblicamente, paternidade é o principal motivo pelos quais tudo no mundo é construído ou destruído. É muito sério. Ouçam bem estas afirmações que vamos estar falando aqui, porque isso é muito precioso e nós precisamos assumir o nosso lugar de paternidade. Nós precisamos receber a paternidade de Deus e precisamos ser pais para aqueles que não têm. Amém, amados? Tudo no mundo é erguido ou cai pela paternidade ou pela falta dela na vida das pessoas que compõem a sociedade. Tudo pode ser subtraído de uma pessoa e esta pessoa pode crescer emocionalmente saudável, mas se tirar o relacionamento de paternidade de uma criança, ela sofrerá consequências, sequelas que precisarão ser curadas. Lá no Éden, a maior perda que Adão e Eva tiveram não foi o jardim, não foi o local, não foram os bens daquele local, porque era tudo lindo, tudo perfeito era no Éden. Mas a principal perda de Adão foi a paternidade de Deus. Após ele ter perdido a paternidade de Deus quando ele pecou, e a Bíblia diz que houve separação. Quando Adão pecou, houve separação entre o homem e Deus. O que veio sobre eles foi insegurança, foi medo, foi pavor. Exatamente, o manto de insegurança, o manto de medo, o manto de pavor
caiu sobre eles. Eles perderam a paternidade. A orfandade, ela desestabiliza e alimenta a insegurança, destruindo a capacidade de uma pessoa se relacionar e vencer os desafios da vida. E é por isso que a paternidade foi sempre o caminho que Deus utilizou para manifestar os seus planos. Lá em Adão foi o pai da humanidade, né? Pecou, se afastou, mas a Bíblia diz que Deus, para recuperar isso, ele começou a criar uma nova sociedade, ele ia recomeçar de novo, aí ele pegou um outro pai, Noé. A Bíblia diz que em Noé, Deus recomeçou uma nova sociedade. Mas depois do dilúvio, depois de Noé, a sua descendência também foi injusta. A sua descendência também não honrou a paternidade. E aí Deus chamou um outro homem, Deus chamou Abraão para segui-lo. E Abraão com sua família, para que ele fosse pai de nações. E aí Abraão teve Isaque, Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos se transformaram no povo de Israel, mas esses filhos e seus descendentes também erraram o alvo, também pecaram, e a paternidade foi embora de novo, e eles ficaram escravizados por 400 anos, e após essa escravidão lá no Egito, a Bíblia diz que o Senhor preparou novamente uma família, um pai amoroso, pais de novo, uma paternidade que foi Arão e Joquebede, ou Arão e Joquebede. A Bíblia diz que esses dois, eles criaram Moisés nos caminhos do Senhor. Deram paternidade para Moisés. E Moisés foi ser criado no Egito, mas pela orientação de seus pais. Mas mesmo depois, o povo caiu no pecado de novo e perde a paternidade. E a Bíblia diz que aí vem Jesus. Mas Deus escolheu também a paternidade de José e Maria, uma família, para educar seu filho. Porque Jesus foi uma criança. Nasceu como uma criança comum, como todas as outras crianças. Ele era Deus, mas ele foi educado na lei de Deus, nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que José e Maria eram homens justos, eram pessoas justas, que o Senhor usou para cuidar de seu filho Jesus Cristo. Deus procurou eles para abençoá-los, para que eles fossem instrumentos para também ensinar os caminhos ao seu filho. A infância de Jesus foi igual às outras crianças. Por isso, queridos, isso deixa claro que Deus, ele precisa de pais justos. Aí você vai falar, pastora, aí nós temos um problema. O que mais nós temos visto são pais injustos, pais ausentes, crianças com uma infância sem pai, sem paternidade. Este mundo, amados, literalmente está órfão de pais. Esse mundo, cada dia mais, tem se tornado feminino. Um mundo feminino sem pai. Por isso, o papel da igreja é trazer a paternidade de volta. O valor da paternidade é abençoar as pessoas com a paternidade de Deus. O espírito da orfandade está sobre todo mundo, mas sobre a igreja está o espírito da paternidade. Aleluia. Diga, eu tenho um pai. O meu pai chama-se o Deus eterno em Cristo Jesus. Aleluia. Mesmo que você não tenha tido um pai físico, ou melhor, teve, mas ele se ausentou por alguma razão. Ou quem sabe ele nem te reconheceu. Quem sabe ele foi embora. Ou uma fatalidade o levou. Eu quero dizer para você que você não precisa permanecer órfão de paternidade.
você pode ter a paternidade de Deus e a paternidade dos pais espirituais que na igreja de Jesus ele levanta. Aleluia! Eu lembro, queridos, que quando a minha mãe faleceu, eu tinha apenas 4 anos de idade. E eu já conhecia a Deus. Eu já amava a Deus. Logo de menina, o meu pai me falava das coisas do Senhor, da palavra do Senhor, e eu desde pequenininha era levada à casa do pai, e ele me ensinou, logo que eu comecei a ler a palavra, a orar, buscar a presença do Senhor, e no meu quarto, mesmo com todas as necessidades que uma criança, uma menina tem de mãe, eu ia ao joelho, orar ao Senhor, e eu dizia para Deus, Deus, o Senhor levou minha mãe, mas seja mãe para mim nesta terra. E Ele me valeu disso durante toda a minha vida. Apesar de eu não ter tido a mãe física, Deus foi minha mãe. Ele usou pessoas na igreja, mães maternais, mulheres maternais, tão preciosas, que me ajudaram, que me abençoaram, que me ensinaram aquilo que eu precisava saber. Deus, Ele é um Deus de família, amados. Ele resgatou todos através de Cristo, porque Ele quer para Ele uma família. Amém? Em Cristo Jesus, nós podemos ter a paternidade de Deus. Nós podemos ter pais espirituais. Você não precisa ser órfão. Você não precisa ser órfão de pai, porque Deus é teu Pai. Amém? Ele é teu Pai. Grava isso, recebe isso, porque Deus é teu Pai e não faltará nada na sua vida. Ele te abraçará, Ele te cobrirá de carinhos, de afetos, de suprimentos, de cuidados, porque Deus é teu Pai. Ele vai usar pessoas paternais para cuidar de você. Amém, queridos? Mas eu quero ainda falar do outro papel da igreja, é ser e viver como família de Deus. No versículo 19 aí do capítulo 2 de Efésios, diz, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E em Efésios 5, é só passar aí 2 páginas, capítulo 5 de Efésios, versículo 1 e 2, diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O outro papel da igreja é ser e viver como família de Deus. Deus edificou a sua família, que é a igreja. Diga, eu sou família de Deus. Amém. E por que ele fez isso? Ele edificou a sua família para nela ele exalar o seu amor, manifestar o seu amor às pessoas. Nesse texto que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 2, ele diz que devemos imitar ao nosso Pai, como filhos que somos dele, imitar ao nosso Pai e vivermos em amor. Dá a mão para o teu irmão e diga, eu te amo em Jesus. Diga para ele, eu preciso de você. Pode contar comigo. Amém, glória a Deus. Queridos, o amor cuida. O amor, ele não só cuida, mas o amor também, ele alimenta, ele supre. Ele não deixa faltar nada. Ele não deixa passar fome e necessidade. O amor educa, o amor instrui. Isso é família. Instrui aonde? No caminho certo e debaixo dos princípios e valores divinos. O amor edifica, o amor constrói. O discipulado 1 a 1, ele tem essa função.
de operar o cuidado de Deus, de trazer alimento, suprimento espiritual e até mesmo conhecer as necessidades físicas e emocionais e ajudar a suprir essas necessidades. O discipulado 1 a 1, ele também educa e instrui. Ele também diz, olha, esta pegada não é boa, esse caminho é ruim, isso que você está fazendo não é do Senhor, isso vai destruir a tua vida. O discipulado 1 a 1 educa e instrui, mas também o amor edifica e constrói. No discipulado somos edificados. Nossa vida é construída de uma forma nova. Fazíamos tudo atropelado e às vezes até culpávamos a Deus quando começamos a entender o amor de Deus, que é um amor vivo, que é manifestado na prática, na nossa vida diária. Nós começamos a ter a nossa vida construída de uma nova forma e edificada. Isso é o discipulado. O que acontece também a partir das células que vocês viram aqui, que coisa linda são as células, né? É um meio eficaz de recebermos os cuidados necessários ao nosso crescimento espiritual e emocional. Estão aí, ó, apesar que já me, fizeram uma surpresa. Apaga um pouquinho a luz, por favor. Nós vamos ver um pouquinho do que são as células. Para você que não conhece ainda o que é célula, não está numa célula. Célula é família de Deus nas casas, amém? Pode passar aí. Glória a Deus. Vai dando glória. Quando passar a sua célula, festeja. Olha aí a Monte das Oliveiras, a Moriá. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A juventude. Glória a Deus. Glória a Deus. Passou todas as células, Mateus? Você conseguiu colocar? Não, Mateus, olha, gente, me perdoe, mas faltou mais célula. Então, qual é que faltou? Ih, tem gente de bico. Faltou Cristo vivo, faltou videira, faltou videira, Cristo vivo, faltou Filadélfia. Quem mais? Quem mais que faltou? Levanta a mão, que eu sei de onde você é. Acabou? Faltou essas três, né? Então perdoe-me, né? Porque a gente pediu para nossa irmãzinha Elaine, mas a Elaine estava ocupada, não pôde, Elaine. Mas tudo bem. Aí o Mateus foi me ajudar, mas entendeu? Não manja tanto quanto a Elaine. Então acabou faltando. Mas, queridos, é nas células que nós podemos viver e ser família de uma forma mais eficaz. Por quê? Porque num grupo grande, num grupo maior, fica difícil nós nos relacionarmos de forma profunda. Nós termos uma amizade, nós podemos chegar e cumprimentar com carinho, abraçar o irmão que o pastor ou a pastora diz, olha, abraça teu irmão, abençoa ele e tal, mas é diferente, porque você acaba não criando vínculos mais profundos, mas a célula é a família de Deus lá na casa, é um grupo menor, onde podemos nos conhecer mais profundamente, nos ajudar, conhecer melhor os problemas uns dos outros e podermos nos ajudar nestes problemas. Então, as células é algo muito, muito importante. O papel da igreja é ser e viver como família. E viver como família é exalar o amor de Deus na prática. Amém, meus irmãos? Mas ainda, o papel da igreja é operar o sobrenatural de Deus na terra. Você crê que há poder neste lugar? Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Que há poder neste lugar? Porque o Deus Todo-Poderoso está falando. Ele está neste lugar, aleluia, aleluia.
A igreja do Senhor, ela opera o sobrenatural. No versículo 14 ao versículo 16 aí de Efésios, capítulo 2, olha o que diz. Eu estou lendo logo em seguida que falo para ganharmos tempo, viu, meus amados? Me perdoe de não esperar você encontrar. Mas diz assim, versículo 14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Olha o que diz 1 Coríntios, aí vai para trás aí de Efésios, 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 20. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 20 diz, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Aleluia. Queridos, a própria obra de Cristo na cruz foi uma obra sobrenatural. Lá no Calvário, Jesus Cristo quebrou todas as inimizades. A separação do homem de Deus foi quebrada. A Bíblia diz que quando Jesus deu o último suspiro, quando ele declarou, está consumado, e toda a terra ali naquela região escureceu. A Bíblia diz que o véu do santuário, que era muito, muito, muito alto e muito, muito, muito grosso, o véu do santuário do templo rasgou-se de alto a baixo. No templo havia separação para que as pessoas se chegassem ao Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote podia entrar lá dentro após aquela cortina. Quem entrasse que não fosse o sumo sacerdote morreria. Seria consumido, fulminado. Por quê? Porque só o sumo sacerdote podia conversar com Deus diretamente. Mas quando Jesus Cristo foi ao Calvário, entregou sua vida por nós, a Bíblia diz que ao dar o último suspiro, este véu que separava os homens, as pessoas comuns, de irem até a Deus diretamente, o véu se rasgou de alto a baixo. E o que isso significa? Significa que a separação foi destruída, que eu e você já podemos ir até Deus diretamente, aleluia! Queridos, isso é sobrenatural. Mas não é somente isto é tudo. Mas o sobrenatural de Deus na igreja faz com que o poder de Deus seja operado aqui. Na igreja você tem cura para o teu corpo e para a tua alma. Na igreja você tem libertação, porque não há poder maior do que o poder de Jesus Cristo, aleluia. Não existe poder maior. Na igreja nós precisamos operar o sobrenatural. O Senhor está neste lugar, há poder de Deus aqui, o vaso aqui é de barro, mas o poder que está aqui dentro é divino. Aleluia! É o poder de Deus. É o Santo Espírito do Senhor que está operando neste culto. É o poder, o Espírito da profecia. Muitas coisas que o pregador fala, que o pastor, a pastora falam, está revelando a tua vida. E sabe por quê? Não é porque a gente sabe da sua vida, porque não sabemos. Mas é porque o Espírito da profecia está neste lugar. E Ele quer que eu e você, como igreja do Senhor, entendamos isso, que o nosso papel é operar no sobrenatural de Deus. Que o nosso papel é realmente profetizar aquilo que deve acontecer. Amém? E eu quero profetizar sobre a sua vida aquilo que a palavra de Deus fala. Amém? Quero profetizar sobre a sua vida. Libertação. Diga, eu recebo. Libertação.
libertação do Senhor, libertação, libertação, libertação sobre a vida deste jovem, em nome de Jesus. Eu profetizo libertação na vida deste jovem, em nome de Jesus Cristo, que o poder de Cristo vai terminar com todo o poder das drogas na vida deste rapaz, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, e eu vou abençoar a tua vida, eu te abençoarei, e você será abençoado. Diga, eu recebo. Mas não somente isso, mediante tua fidelidade, levanta a sua mão. Para receber bênção tem que levantar a mão. Levanta a sua mão. A promessa, ela precisa encontrar um recebedor. Se você não receber, a promessa vai para outro. Amém? Mediante tua fidelidade e obediência, teus celeiros, tua casa serão supridas. As janelas dos céus serão abertas sobre a tua vida, sobre a tua casa. E o Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros. E tudo que as tuas mãos fizerem, sua casa gozará de paz, porque Cristo é a tua paz. Amém? Diga, eu recebo. Teus filhos, para aqueles que são casados, serão flechas lançadas muito longe e alcançarão alvos grandiosos. Aleluia! Sua esposa será como videira frutífera em sua casa, e não haverá esterilidade alguma. E os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Diga amém, eu recebo. Abaixa sua mão agora. Eu vou falar um pouquinho sobre o broto de oliveira. A oliveira é uma árvore muito interessante, muito especial. A oliveira é uma árvore quase que indestrutível. Sabe por quê? Porque ela tem raízes tão profundas, mais ou menos atinge 6 metros. E não somente para baixo, ela também atinge até mais longe, mais metragem do que esta, para o horizontal. Não só de profundidade, mas horizontalmente. Ela é uma árvore que dificilmente conseguirão destruí-la. Por quê? Porque as tempestades e tudo mais que acontece e que destrói outras árvores, não destrói a oliveira. Ela é muito forte. Mas quando a palavra de Deus diz lá no Salmo 128 sobre que os seus filhos serão como brotos de oliveira, é porque ao redor do tronco vai chegando os anos mais distantes da oliveira, ela vai não produzindo tanto como produzia. Ela diminui o seu florescimento e diminui a sua frutificação, desculpem. E aí o que acontece? Começa a brotar, aparecer no tronco mais velho da oliveira, desta árvore, começa a brotar, aparecer mudas, esses brotos no tronco da oliveira. E esses brotos, ele vai ter a mesma força da raiz daquela oliveira mãe. E ele vai começar a dar florescimento novo. Ele vai começar a dar frutificação excelente. Por quê? Porque a raiz da oliveira vai passar os nutrientes para aqueles brotos. Sabe o que isso significa? Que nossos filhos, eles são como brotos de oliveira, como a Bíblia diz. Significa que eles não se desviarão do caminho do Senhor, mas eles receberão a influência da nossa raiz santa. Eles receberão a bênção nossa. Eles vão ir para frente, vão ser melhores, porque o Senhor vai abençoá-los. Diga aleluia, diga amém. Levanta sua mão para receber bênção.
Seu esposo temerá o Senhor por toda a sua vida. Andará nos seus caminhos enquanto viver, e por isso comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero nesta terra. Agora essa é para todos. Tuas orações, diga as minhas orações. Aleluia. Serão respondidas a seu tempo, como a chuva serôdia, que rega a terra e a faz frutificar. Recebe, meu irmão. Dias melhores virão sobre a tua vida. A igreja opera o sobrenatural. Dias melhores virão sobre a tua vida, jovem. Dias melhores virão sobre a tua vida, pai, mãe. Dias melhores virão sobre a tua vida, esposa. Você que está sofrendo, vivendo dores com seu esposo. Dias melhores, eu profetizo, virão sobre a tua casa, sobre a tua vida. Vai haver harmonia e paz. Não falarão linguagens diferentes. Não ficarão em desníveis espirituais. Mas o Senhor os unirá de tal maneira que vocês falarão a mesma linguagem espiritual para a glória de Deus. E tudo aquilo que Satanás roubou de vocês como família, o Senhor trará restituição. Restituição. As tuas lágrimas estão como adubo para fazer frutificar as melhores e maiores bênçãos do Senhor na tua vida. Recebe, meu irmão, recebe. Dias que você nem sequer sonhou e imaginou, você vai viver da parte de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, Deus, Ele cobre a igreja como se fosse um manto, mas Ele é fininho e Ele é todo brilhante. Ele cobre a igreja. É a cobertura da sua bênção sobre nós, amados. O Senhor está operando neste lugar. Pessoas que estavam aqui, que vieram aqui com o coração tão amassado, machucado. O Senhor está regando o seu coração de alegria, de esperança e de paz. Porque a esperança, ela vem do Senhor e ela te renova. Por mais que você não veja nada diante dos teus olhos, no teu interior, o Senhor está regando com esperança que vem do céu. E você vai poder experimentar uma paz no seu ser, uma alegria no seu coração, que você não saberá de onde vem, porque as coisas ao redor podem não estar mudadas, mas o Senhor já preparou mudanças excelentes para você viver. As suas lágrimas não foram em vão. O seu choro, a sua dor, o teu desespero não foram em vão. Porque o Senhor é teu Pai. O Senhor é teu amigo. O Senhor é teu companheiro. E o Senhor está trazendo novos ares. Está trazendo novo tempo para você viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, santo é o nome do Senhor. Oh, eu vejo o Senhor quebrando jugos aqui. Quebrando jugos do inferno. Oh, em nome de Jesus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Quebrando jugos. Oh, parecia ser tão duro, tão poderoso, mas Jesus está quebrando esse jugo.
Você vai respirar. Lama xalaba surianda lamaia. Orica laba xaralaba surianda labaxê. O Senhor me mostra a igreja tão cheia, mas tão cheia como algo que está estufando assim para as paredes, e as paredes não suportam, e o Senhor começa a largar as estacas da igreja. Oh, lamacha labassuri alabá, ori canta lamaxiri andalabá. Grande é o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nome do Senhor. O Senhor está trocando vestes de luto por vestes de alegria. De alegria. Labaxaralabassuricanlabas. Abraça Deus, abraça Deus, abraça, 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 abraça. Cada um que precisa do teu carinho e do teu abraço agora. Pega no colo, Senhor. Afaga, Senhor. Porque Tu és o nosso Pai eterno. Deus está libertando jovens de uma confusão mental. Que advém de traumas muito profundos. Você que tem tido problemas com isso, põe a mão na tua cabeça e diz: eu recebo a libertação do Senhor na minha vida. Oh, Deus está libertando jovens com uma confusão mental. Deus está tirando. Labaxa, labassuri, andaralabás. Santo é o teu nome, Deus. Tu estás neste lugar, Senhor. Labaxa, labassúria. Oh, há vidas aqui que o Senhor me mostra que vieram para o Senhor, que vieram para Cristo, que estão vindo à casa do Pai, mas estão atrás deles. Vem muita lata velha, vem muita coisa que ainda os estão prendendo. O Senhor está cortando tudo isso hoje. Labaxa, labassurida, labas. Rica, labaxerelebecaias. Oh Deus, liberta mesmo. Oh Deus, tira toda a tranqueira do passado. Oh, faz fluir esta vida para a glória do teu nome. Orianda, labaxa, labassúria. É o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus da igreja. Oh, diga, meu irmão, eu recebo o que o Espírito Santo está me dando. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ainda, amados, a igreja do Senhor, voltemos aqui. Eu quero falar duas coisas importantes ainda. A quarta coisa, nós estamos neste lugar. O papel da igreja é para adorar e celebrar a Deus, o Criador. Deus não nos chamou como mortos para vivermos e permanecermos mortos. Não. A igreja não pode ter um culto xoxo. A igreja não pode ter um culto sem vida. A igreja não pode ter um culto sem alegria. O Senhor é um Deus de celebração e de adoração. Acene e glorifique. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. O papel da igreja é adorar. É adorar. É adorar. É adorar, é adorar. Foi para isso que nós fomos salvos. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 53, a palavra do Senhor, olha o que diz lá, 24, versículo 53 de Lucas. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus, amém? No livro de Efésios, que nós estávamos lendo, no capítulo 1, do versículo 12, olha o que diz aí: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Eu e você fomos chamados para adorarmos a Deus. Irmão, minha irmã, não é para você adorar só na igreja, é para você adorar lá no seu carro, é para você adorar lá na sua casa, é para você adorar na hora
hora da luta, é para você adorar na hora da tristeza, é para você adorar na hora da dificuldade, é para você adorar a Deus quando o diabo se apresentar a você. Aí você vai falar, mas pastora, como assim? Quando você adora a Deus, o diabo cai por terra. Porque o que Satanás quer é que você fique com ódio de Deus. Mas quando você adora a Deus, Satanás cai. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Mas ainda o papel da igreja é proclamar salvação aos perdidos. O que de bom Deus nos deu, amados. Não é para nós guardarmos para nós. É para nós falarmos para os outros. Amém? Onde estão seus familiares? Onde estão aqueles seus amigos? Lembra da carta daquela menina do Maranhão que eu li aqui? Que se suicidou? Ela dizia na sua carta que na escola, os colegas, quando ela estava triste, e que ela sempre estava triste, quando não, ela inventava, ela fingia que ela estava bem. Mas quando ela estava triste, eles ficavam zombando dela e diziam, deixa ela para lá, ela está na bad. Amados, nós fomos chamados para chamar outros. Amém? Para proclamarmos a salvação para outros. Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu, ele comissionou a sua igreja. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele disse que nós deveríamos ir, fazer discípulos de todas as nações. E deveríamos batizá-los e ensiná-los todas as coisas que ele havia nos ensinado. Amados, a igreja, o papel dela é proclamar esta verdade, este amor. E aquela jovem se matou. Não teve ninguém para falar do amor de Jesus para ela, para orar com ela, para tirá-la do quarto, para descobrir no braço dela as mutilações que ela vinha fazendo no corpo. Onde estavam os jovens cristãos? Queridos, vamos assumir o nosso papel como igreja do Senhor. Amém? Vamos viver com a paternidade de Deus e vamos ser pais para os outros. Deus é teu pai e Ele levanta pais para te abençoar. Uma vez abençoado, seja bênção na vida de outros. Seja paz para outros. Amém, amados? Vamos viver como família de Deus. Vamos cuidar uns dos outros. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Vamos celebrar. Eu acho lindo quando vocês gritam, né? Eu acho que tem gente que vem à igreja e fica aqui, igreja barulhenta. Que povo maluco. Mas somos malucos por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus gosta disso, gente. Deus não nos salvou para vivermos uma vida xoxa, uma vida infeliz. Deus nos salvou para vivermos a sua alegria. E a sua alegria, ela independe das circunstâncias. Não é que nós não temos problemas, nós temos muitos problemas. Algumas vezes temos que enfrentar Satanás de cara. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos enche de alegria e de paz. É Jesus a nossa alegria. Então vamos celebrar. Amém, amados? Fique de pé.